Oi, obrigado por terem se juntado a mais esse webinário sobre gestão em cenários. Eu estou aqui com a minha sócia e nossa CIO, Magali Bim. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Prazer é meu, Pedro. Nós vamos falar sobre maio de 2024 e dar uma perspectiva sobre como a nossa gestão está enxergando as coisas. Magali, vamos começar. Então, aqui a gente começa falando sobre o mês de maio, né? Ele trouxe um cenário misto para os mercados, melhor no exterior e pior no Brasil, né? Aqui, questões domésticas, como a percepção de risco sobre o quadro fiscal e também sobre o ritmo de corte de juros pelo Banco Central daqui para frente, impediram que o Brasil pegasse carona no que foi uma boa recuperação lá nos mercados internacionais, principalmente Estados Unidos. No lado esquerdo do slide, a gente tem o resultado dos fundos especialistas e dos perfis de risco. Então, num cenário como o que a gente teve, a gente vê aqui a renda fixa performando bem, né? Um crescimento mais conservador, muito próximo do CDI. A renda fixa ela pode até sofrer um pouco, mas ela trabalha realmente no nível de volatilidade menor. O fundo de ações, porém, né, é mais sensível, teve o pior desempenho, e embora tenha caído menos do que o Ibovespa, ele caiu 2,6%. O fundo multimercado, ele sofreu principalmente com a exposição à estratégia de long and short, e isso a gente vai falar um pouco mais aqui nos próximos slides. E o fundo internacional, esse sim, né, aqui bem acima, com esse cenário muito melhor no exterior, teve esse retorno espetacular de 5%, e beneficiou muito os nossos perfis de risco, né? Então, por isso tão importante essa diversificação. Então, a gente tem aqui, em verde claro, o resultado dos perfis, né? O conservador com uma alta de 0,54%, o balanceado de 0,38% e o especialista de 0,20%. As previdências que estão aqui do lado direito, elas são carteiras diversificadas, né? Então elas também subscrevem risco. E apesar de estarem expostas à bolsa, elas seguraram muito bem a rentabilidade no mês, né? O que fez diferença aqui também foi a parcela que a gente tem de exposição à renda variável no exterior. Então, praticamente os dois fundos alcançaram um retorno de aproximadamente 80% do CDI, né? Que acho que é um resultado muito bom para uma carteira diversificada que estava exposta a ativos de risco aqui no Brasil, no mês que a gente viu os ativos de risco sofreram bastante. Perfeito. Entrando agora no fundo de renda fixa, o fundo subiu 0,8% no mês, praticamente em linha com o CDI. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia e o da direita o retorno e a atribuição. Em azul escuro, a gente tem o retorno da classe do ativo. Então, por exemplo, aqui liquidez, né, com retorno de 0,82%. Em azul claro, a gente tem a atribuição, ou seja, quanto que da performance do superfundo é responsabilidade dessa estratégia que está nomeada aqui embaixo. Os principais fundos ficaram ligeiramente acima do benchmark CDI, né, com destaque para o crédito privado e inflação, esse aqui que subiu 1,02%. Então, a gente tem aqui, nos fundos de renda fixa crédito privado, um cenário ainda bem favorável. A captação líquida para a categoria continua forte, assim como o volume de novas emissões que estão chegando no mercado. Mas como a gente já vem falando há alguns meses, o processo de fechamento de spreads, ele está se esgotando, né? Ou seja, aqueles ganhos que a gente viu, que vieram, né, de um período de estresse, né, com spreads muito gordos depois do evento americano, o período de recuperação já durou vários meses e nesse momento a gente tem menos suco, vamos dizer, para extrair dessas estratégias em termos de ganhos de fechamento dos spreads. E olhando para frente, a gente tem um cenário
mais incerto em relação à taxa de juros, como a gente falou no começo dessa conversa, porque a gente tem no Brasil um déficit fiscal que está preocupando um pouco mais, pressões na inflação, um cenário no exterior de juros mais alto por mais tempo, e uma dificuldade maior do Banco Central aqui cortar o juro. Então, esse cenário mais incerto de juro, né, que vai se traduzir também no juro mais alto por mais tempo aqui no Brasil, né? E esse fato de os spreads, ou seja, os prêmios de risco em relação aos papéis do mercado de crédito privado já estarem num patamar relativamente baixo, a gente acha que é hora de talvez fazer um movimento preventivo, né, de tirar um pouco de risco da mesa. Então, nesse sentido, a gente, nesse último mês, diluiu um pouco desse risco de crédito, colocando na carteira alguns instrumentos de renda fixa mais voltados para a dívida soberana, que, no fundo, eles vão ter um pouco de risco de mercado, né? Eles agregam um pouco de volatilidade para essa carteira, mas eles praticamente não têm um risco de crédito, né? Que é exatamente o que a gente quer diminuir nesse momento. Então, gestão ativa aqui, Pedro. Risco soberano, só para deixar claro, quer dizer risco Brasil, nesse caso, ou seja, é emprestar dinheiro para o país e não para uma empresa privada. Exato. Indo agora para o fundo multimercado, o fundo praticamente ficou estável nesse mês de maio. O contexto foi de recuperação do preço dos ativos no exterior, mas um cenário mais difícil para ativos de risco no Brasil. De um lado, né, acho que talvez explicando um pouco mais aqui o que a gente acabou de falar, a gente tem o governo sinalizando uma expansão fiscal e pouca disciplina do lado do corte de despesas, né? Então, por isso, o aumento da preocupação com o quadro de política fiscal. E, de um outro lado, um Banco Central com menos espaço para cortar o juro. Então, nesse contexto, né, os multimercados, eles pegam todos os mercados. Então, juros, bolsa, câmbio, vários mercados. Nesse contexto, a Bolsa Brasileira caiu 3%. Isso explicou a maior parte das perdas incorridas pela estratégia aqui, macro, né? Que ficou no patamar positivo, mas ela ficou aquém do CDI. Mas o principal detrator da rentabilidade do fundo de mercado desse mês foi essa estratégia aqui de long and short. E a explicação aqui está ligada ao que foi o gatilho da correção de maio. Quando você tem um fator macro, né, que vem de cima, afetando a bolsa, né, que aqui no caso foi essa deterioração do risco do Brasil, as correlações entre os ativos, né, entre as ações, elas tendem a aumentar. Então, é aquele negócio, tudo cai, tudo sobe, sabe? Aqueles movimentos que as pessoas não olham muito para o lado, vendem o que tem na mão, né? E quando isso acontece, você tem pouco espaço para trabalhar nessas estratégias long and short, porque essas estratégias, elas são mais voltadas a explorar as diferenças nas dinâmicas individuais entre as ações. Então, ele fica com uma posição comprada numa empresa muito boa, uma posição vendida numa empresa que ele julga pior, né? E ele está buscando um ganho, né, entre a diferença do rendimento desses dois ativos, né? Quando você tem o preço das ações caindo em bloco, você tem menos chance de explorar essa diferença dos fundamentos das empresas, né? Então, por isso a gente teve um resultado pior para essa estratégia de long and short nesse contexto de maio. Acho que nada para se preocupar no longo prazo, porque no médio e longo prazo a gente volta em algum momento a ter o mercado se referenciando, se pautando mais por fundamento, mas nesse mês ele penalizou um pouco a rentabilidade aqui do fundo multimercado.
Como um exemplo só, Magali, de gestão ativa, dentro desse fundo de multimercado, a porção de macro, que é a porção que está em verde claro na pizza, na área esquerda desse slide, ela está hoje em 42%, ou seja, 42% do superfundo de multimercado está em estratégia macro. Hoje, há 2 anos atrás, estava em 70%. Então, quando você tem uma posição dentro do nosso fundo de multimercado nos últimos 2 anos, você tem a sensação de que você estava alocado no fundo multimercado, ponto, mas na verdade alocado no fundo multimercado, vírgula, com gestão ativa. E essa gestão ativa faz com que, por exemplo, a porção macro, a estratégia macro nos últimos 2 anos tenha saído de 70% para 42% hoje. E esse é um exemplo de como a gente vai no comitê de investimento reposicionando a carteira sem que você tenha que comprar, vender, tirar uma posição, fazer outra. A gente está fazendo isso tudo para você, sem gerar nenhum impacto tributário para você dentro de um superfundo da Fidu. E eu acho que é importante esse comentário que você fez, porque justamente os fundos macro, na categoria de multimercados, foram os que mais sofreram nesse último ano, né? Pode não ter sido o caso desse mês de maio, mas isso tem sido uma dinâmica, eu acho que presente no mercado já há pelo menos há 1 ano e meio, né? Então, essa diversificação, né, que o Pedro se referiu, ela faz muito sentido, né? E nos protegeu nesse período, né? Está também em outras estratégias que foram melhor, né? Como estratégia quantitativa, por exemplo, que foi muito bem no nosso caso. A própria estratégia de long and short, ela também deu mais resultado do que a estratégia macro em 12 meses. Entrando agora na renda variável, o Fiduc Ações caiu 2,6% em maio, é uma performance levemente melhor que o Ibovespa, que caiu 3,04%. Aqui também a gente tem o efeito de um certo mal-estar com as condições macroeconômicas, e como era de se esperar, os setores mais ligados à economia doméstica e ao juro foram os que performaram pior nesse mês. Também acho que é importante mencionar que, mais uma vez, os investidores estrangeiros tiraram dinheiro da B3, né? Isso sempre ajuda a amplificar os movimentos, né? É um componente, vamos dizer, mais técnico, né? Mas ajuda a amplificar realmente as quedas, né? Ou, no caso de fluxo positivo, às vezes as altas também. E, obviamente, também coloca os patamares de preços já num nível bastante que começa a chamar a atenção pelos preços baratos a nível histórico, né? Quando você analisa uma série histórica. Acho que eu falaria duas coisas aqui, complementando o que você está falando. A primeira delas é a importância da gestão ativa novamente, reforçando, ou seja, a gestão do nosso comitê segurando uma parte da queda da Bolsa nesse mês passado, né? Então, a gente com queda de 2,50 e alguma coisa contra 3 e alguma coisa do índice. A segunda observação é o ano passado, em junho, a gente estava passando por uma fase muito parecida com essa, né? Muito estresse, o mercado de ações sofrendo muito, e foi assim o ano inteiro. Ou seja, a gente está no mês 5, olhando para o mês 5, e a gente teve mais 5 meses depois disso. E aí, nos últimos 2 meses do ano, esse mercado empinou, andou para burro, e acabou que, no ano de 2023, o fundo de ações foi o fundo que melhor performou dentro de todos os nossos veículos. O nosso fundo de ações performou melhor do que o índice de ações do mercado local aqui no Brasil, e isso reforça aquilo que a Magali está falando para vocês, que muito provavelmente essa é a hora de entrar no mercado de ações, desde que você responda a uma única condição. Você tem que ter apetite para aguentar volatilidade ao longo do tempo.
Se você tem dinheiro que você pode executar daqui a alguns anos somente, esse é um excelente caminho para você conseguir comprar $1 por 50 centavos ou R$ 100 por R$ 50, que é a mesma coisa. Ou seja, você está comprando a preço descontado, vai ter volatilidade, vai ter sacolejo e no longo prazo tende a dar mais dinheiro para todo mundo. Perfeito, Pedro. Então, com essa performance melhor, nesse mês a gente acumula um excesso de retorno de 60 pontos base em relação ao índice Bovespa, que é o índice de referência nesse ano de 2024. Na gestão ativa aqui, a gente observa os gestores especialistas, que são esses gestores aqui, né, que estão nomeados aqui, principalmente, eles um pouco mais cautelosos, né, rodando com uma parcela maior de caixa nesse momento, muito cuidado na seleção de papéis, né, porque a gente tem um cenário de giro mais alto aí para frente, concentrando em empresas menos alavancadas, com bons balanços, bons administradores. Então, a gente também vê essa gestão ativa aqui por parte dos gestores especialistas, né? Não é só a gente que está fazendo gestão ativa aqui, olhando o que os gestores especialistas estão fazendo e também mexendo nas caixinhas, mas os próprios gestores especialistas também estão muito atentos nesse momento para proteger os resultados, né? E para estar focado, né? Passar por esse período, talvez um pouco mais turbulento, com mais qualidade também na carteira. Perfeito. Só um recado, se você ainda não segue a gente, aproveita que você está assistindo a gente no YouTube e dá um follow, inscrever-se no nosso canal, ajuda a gente a ganhar relevância para que os vídeos sejam publicados. Obrigado. Indo agora para o fundo internacional, né? O contexto foi de taxas de juros globais, né? Futuras, né? Em queda em maio, né? Isso representa uma acomodação em relação ao mês de abril, que foi bastante negativo, né? Teve abertura das curvas de juros lá fora. As bolsas globais subiram, né? Refletindo esse alívio no juro. A gente teve o S&P subindo quase 5%, o Nasdaq também subindo mais de 6%, puxado principalmente por empresas de tecnologia. As commodities tiveram um desempenho misto, né? Por exemplo, a gente teve o petróleo subindo caindo aproximadamente 5%, já o ouro subiu quase 2%, que a gente tem na carteira, por sinal, a gente tem mais ou menos 3% de ouro no fundo de alocação. O dólar se desvalorizou globalmente no mercado lá fora, né? Globalmente, mas aqui o real foi na contramão. O real se desvalorizou em relação ao dólar, né? E isso acaba até ajudando no nosso resultado, né? Então, a gente teve, além de ter um mês muito bom para os ativos lá fora, né? Assim, as valorizações em dólar, a tradução desses investimentos para a moeda local também nos ajuda porque o dólar se valorizou nesse período. Então, a gente teve esse resultado espetacular aqui de 5% no fundo internacional, uma grande contribuição aqui do fundo Templeton, que subiu 8% no mês. No fundo alocação, que é esse outro aqui, à esquerda, a gente teve boas contribuições das posições em ações globais da Europa e dos Estados Unidos. Indo agora para os fundos de previdência, a gente sempre gosta de, antes de falar dos resultados, falar um pouco das carteiras, né? Como é que elas são montadas para o pessoal também entender a diferença dos resultados. A gente tem um fundo conservador e um fundo balanceado, né? Eles vão ter diferentes estilos, eles foram feitos para diferentes estilos de perfis de risco, né? Diferentes objetivos, né, de longo prazo, eles têm uma volatilidade alvo também relativamente diferente, mas os dois fundos são carteiras, né? Então, eles estão diversificados em termos de classe de ativos, né? Como vocês podem ver aqui, né? Nos donuts aqui, né? Os dois atingindo aí várias
vários segmentos de mercado diferentes. E nós achamos, né, que faz muito sentido, quando você está num fundo de longo prazo, você aceitar um pouco mais de risco, né, ainda que seja de uma maneira moderada, principalmente aqui no caso do conservador, porque você também tem mais chance de alcançar um maior retorno no tempo. Nesse mês, a gente fez uma mudança de classificação para talvez ficar um pouco mais clara a alocação que a gente faz aqui. O fundo conservador, que está aqui do lado esquerdo, né? Como vocês podem ver, ele tem uma parcela muito grande em renda fixa, né? Que a gente divide aqui entre renda fixa CDI pré, né? E renda fixa inflação. A gente está dando esses nomes diferentes aqui, principalmente para que vocês tenham ideia do indexador que está por trás dessa carteira, né? Então, aqui no caso do renda fixa CDI pré, a gente tem majoritariamente papéis indexados ao CDI, papéis de crédito privado, né, que inclusive tem um adicional, né, ao próprio indexador CDI. E também alguma parcela em papéis pré-fixados, mas muito menor, né, do que a grande parcela aqui são esses papéis privados, né, indexados ao CDI. E aqui a gente também tem o renda fixa inflação, né, que aqui a gente tem papéis também do mercado privado que estão indexados a um índice de inflação, né? Na maioria das vezes ele vai ser o IPCA, e ele também vai ter, muitas vezes, esse adicional, que é o prêmio de risco em relação ao IPCA. Aqui também a gente pode ter papéis governamentais, né? Como as NTNBs, que também são indexadas ao IPCA. Então, aqui também, Pedro, esse mês a gente dividiu as ações, né? Porque no mês passado, até o mês passado, a gente estava colocando tanto as ações do Brasil quanto as do exterior numa única caixinha que chamava ações, né? E a gente sempre estava explicando aqui que a gente tem essa diversificação, né, entre o mercado local e o mercado internacional. Mas acho que aqui agora passa a ficar mais claro isso, né? Essa diversificação que praticamente aqui está dividida, né, no fundo conservador, um pouco mais para o lado do Brasil aqui no balanceado. Aqui a gente tem um pouco mais de volatilidade também, tá? E aqui a gente pode observar, né, que tem diferenças de tamanho nas caixinhas dos dois grupos, naturalmente, no perfil balanceado, aceitando um pouco mais das parcelas de risco, como ações, né? A gente também pode ter alguma diferença dentro das caixinhas, né? Então, por exemplo, na parcela de renda fixa e inflação, a gente pode ter papéis mais longos, que tem mais volatilidade aqui no balanceado, em comparação com o conservador, mas isso tudo pensando sempre nos objetivos de cada fundo, né? Qual é a meta de volatilidade máxima que eu tenho desenhada para o fundo conservador, qual é a meta de volatilidade máxima que eu tenho desenhada para o balanceado, e também os retornos, né? Que nesse caso do balanceado também vai ser maior do que no conservador, porque ele também vai aceitar um pouco mais de risco. Perfeito. E aproveitando o resultado do mês de maio, reforçando a importância que a diversificação tem no resultado da sua gestão, da sua carteira, né? Ou seja, a gente ter ações internacionais em ambas as carteiras, em menor proporção na conservador, maior proporção no balanceado, melhora substancialmente, defende a estratégia de ações, especificamente através dessa vertical, dessa tática de ações internacionais no mês de maio. Sim. Nesse mês, o fundo conservador teve um retorno de 0,68%, o balanceado de 0,66%. E o que funcionou e o que não funcionou nesse mês, né? Bom, nós estamos diversificados nas duas carteiras, como a gente mostrou no slide anterior, então, obviamente, não dá para a gente escapar do mau resultado
da renda variável no Brasil, né? Então, que até aqui, no caso da carteira do balanceado, ela até ficou um pouco pior, né, do que aqui no caso do Previdência Conservador. Mas a renda variável internacional, ela praticamente deu conta, né, de neutralizar, né, esse resultado em renda variável, porque ela subiu bastante e ela é representativa nessas carteiras, como a gente mostrou no slide anterior. Em renda fixa, nós fomos bem, né? A gente acompanhou o CDI. E no multimercado, né, nós ficamos positivos, né? Tanto aqui no conservador como no balanceado. E até a gente foi um pouco melhor do que o índice de hedge funds da Ambima, que subiu 0,27% nesse mês de maio, né? Aqui a gente subiu 0,44% e aqui a gente subiu 0,53%. E no produto, vamos dizer, na caixinha de renda fixa e inflação, a gente praticamente seguiu o IMAB, né, que teve um bom resultado nesse mês e que deu retornos acima do CDI também. E na gestão ativa, né, o que a gente tem para falar aqui nesse mês? A gente agregou duas estratégias complementares aqui, uma de instrumentos pré-fixados através do fundo Asa Nominal Rates e também de taxas reais, que é o Asa Real Rates, que é um fundo que segue mais ou menos o IMAB, né, como indexador, mas ele tem uma meta de superar o IMAB. Ele também faz um pouco desse trading de papéis, né, para conseguir um resultado um pouco melhor também que o IMAB. Então, acho que são fundos complementares em termos de estratégia, né, são bons gestores e eles entraram na nossa grade nesse mês de maio. E é isso, Pedro, acho que por aqui a gente termina um resumo do que foi esse mês de maio. Obrigado, Magali. Nós estamos, obviamente, no mês de junho, vocês estão assistindo a isso ao longo do mês de junho, e esse mês, no final do mês, dia 21, haverá o Fiduc Day. O Fiduc Day é um evento anual, presencial, aqui em São Paulo. O seu planejador provavelmente vem aqui, vai ter uma série de palestras, conferências, muito conhecimento, muita coisa sendo trocada. Interessante que você entre em contato com o seu planejador depois desse dia, também para entender tudo aquilo que ele vai entrar em contato com vários dos gestores que nós mencionamos aqui dentro desse webinário. De novo, se você tiver alguma dúvida em relação à sua carteira, à gestão, não hesite em procurar o seu planejador, ele é uma pessoa que te conhece melhor e que vai conseguir te ajudar a entender melhor o que a gente está fazendo por você. A todos vocês que se juntaram a nós nesse webinário, o nosso muito obrigado. Deixa seu like no vídeo, sempre ajuda. E até a próxima, até o mês que vem. Obrigada, Pedro.